Meu nome é Lucas Makoski e no vídeo de hoje eu vou fazer um breve comentário sobre Poderoso Chefão Parte 2. Bora logo pro vídeo. Após a máfia matar a sua família, o jovem Vito Corleone foge da sua cidade, Sicília, e vai para a América. E também seguimos na jornada do Michael pelo poder. No elenco temos Al Pacino interpretando Michael Corleone, e na minha opinião é assim a melhor performance do Al Pacino, inclusive melhor que a performance dele em Perfume de Mulher, onde ele ganhou um Oscar de melhor filme. De melhor filme não, de melhor ator. O De Niro também está espetacular, com uma participação bem elegante, bem memorável. Robert Duvall interpretando o Tom. E também temos a Diane Keaton, que está interpretando a Kay, e também tem os seus momentos. O filme é uma continuação, e o primeiro filme ele já tem uma história bem fechada, né? Porém, ele deixa algumas pontas soltas, ele deixa algumas perguntas. E o segundo filme, ele pega isso e utiliza muito bem a seu favor. Por exemplo, ele já começa mostrando um pouco do passado do Vito Corleone. E que é sensacional. Você já tem informação logo no início. E depois o filme vai alternando entre Michael e em Vito. E de novo, conhecer a história do Vito no geral em si mesmo é algo que me agradou muito, porque a ascensão do Vito ao poder é algo muito interessante, muito bem desenvolvido e muito bem contado também. E a outra parte que o filme utilizou ao seu favor é mostrando que fim levou o Michael Corleone. No início você já sabe que ele ainda está na máfia. Bom, provavelmente você já prevê isso, né? Você já sabe porque o primeiro plano do filme é ele sendo lá cumprimentado, mas o que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, tem uma frase da Kay com mais ou menos 25 minutos de filme, algo do tipo, que é assim: você disse que a família Corleone iria estar legalizada em 5 anos. Isso foi há 7 anos. Ou seja, ele continua na máfia. E, de novo, mesmo a gente já sabendo disso, você não sabia que era 7 anos. Você não imaginava assistindo um filme pela primeira vez. A história, todo o roteiro do filme é muito bem escrito, é muito bem desenvolvida a história, e que apesar de ser lenta em alguns momentos, ela nunca fica arrastada. E, de novo, mesmo levando o tempo que precisa para se desenvolver, ele também nunca fica cansativo, você nunca fica enjoado. É algo interessante, você quer ver, você fica de olho na tela. A história do segundo filme consegue ser impactante, triste, ver o desenvolvimento do Michael, ele cada vez mais paranoico, tá se tornando um verdadeiro vilão até. E o arco dramático dele no segundo filme, eu diria que é tão bom quanto o do primeiro filme. A direção do Coppola é brilhante e ele não queria fazer esse filme. O primeiro ele já não estava muito afim, né? Ele fez no final das contas, o filme inclusive ganhou um Oscar, melhor filme, mas ele foi convidado a fazer isso. Ele primeiramente não queria fazer, inclusive recomendou o próprio Martin Scorsese. E participou e fez uma direção brilhante, uma das melhores direções de todos os tempos. Você consegue ficar preso na história sem ficar cansado. Um filme com mais de 3 horas, você não ficar cansado, você ficar sempre de olho, é muito bom. E isso, de fato, não se dá apenas à direção do Coppola. É claro que as atuações, o roteiro, mas certamente o Coppola tem uma grande participação, assim dizendo. E outra coisa é que ele te manipula muito bem nas cenas de tensão. Em alguns momentos você já até sabe no que vai dar, por exemplo, com o Vito Corleone, você já até sabe meio que o que vai dar, né? Mas você continua ficando tenso. E, para finalizar aqui falando do Coppola, eu acredito que ele também tem um ótimo trabalho mantendo quando ele pega o telespectador e faz com que você crie, ou melhor dizendo, você continue com uma empatia em certos personagens. Com o Michael, por exemplo. O próprio Michael,
Ele é um cara ruim, ele vai ficando cada vez mais paranoico no segundo filme. E mesmo assim você consegue ter empatia com ele. Tem um final lá que eu já vou falar dele daqui a pouco, mas ainda assim você tem empatia. Mesmo ele se tornando um vilão. A fotografia do filme, a parte técnica em si do filme é muito boa. A trilha sonora, ela é... Cara, eu acho que, de novo, nesse filme é mais importante. É um aspecto muito importante desse filme. Porque além, é claro, dela ser muito bonita, muito marcante, ela tem um tom de tristeza, que se reflete muito durante o filme, principalmente em seu final. Falando do final do filme, que final perfeito! Todo final da trilogia, de cada filme, tanto do 1, tanto do 2 e tanto do 3, são perfeitos. Porém, na minha visão, o do segundo filme é o melhor. E mesmo o final sendo terrível, a ação do Michael sendo terrível, por exemplo, na verdade é exatamente por isso que é perfeito o final. Porque, sim, o que ele fez é horrível. Porém, é tão impactante, é triste, é algo que se reflete muito bem no início do primeiro filme. É algo que você fica pensativo. E você vê como o Michael realmente chegou no fundo do poço. Aquela pessoa, ele chega a ser extremamente pior que, por exemplo, o seu próprio pai. Ele não queria ser igual ao seu pai. Ele, de fato, não é. Ele consegue ser pior. Algo de novo, muito triste. E aquele flashback só mostra a solidão. Termina de maneira perfeita, impactante. Enfim, o filme teve 11 indicações ao Oscar. Venceu 6 delas. Incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante. Enfim, falando se ele é melhor ou não que o primeiro, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se ele é melhor que o primeiro, mas eu também não sei, eu nem sei se ele é inferior. Eu acho que, sinceramente, eu considero os dois o mesmo nível. Porque eu acredito que cada um tem suas qualidades. E mesmo sendo filmes parecidos, cada um tem suas qualidades diferentes e semelhantes ao mesmo tempo. Então eu realmente acho difícil comparar esses dois filmes. E, sei lá, qual que é o melhor. Pra mim, os dois são filmes perfeitos e estão entre os melhores filmes de todos os tempos. Então, cara, os dois são sensacionais. O Poderoso Chefão Parte 2 é uma obra-prima, é um filme muito bem dirigido, muito bem escrito, muito bem atuado, com uma ótima trilha sonora. É uma aula de como se fazer uma sequência que é tão boa quanto a original. É impactante, marcante, um dos melhores filmes de todos os tempos. Nota 10, com certeza. Caso você nunca tenha assistido, o que eu acho difícil, assista. Filmaço. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.